Bom dia, pessoal do 7º ano. Vamos começar mais uma aula de ciências, tá certo? Espero que vocês estejam bem, todos com muita saúde. Nós vamos começar a nossa aula de hoje com a correção da atividade da semana passada, ou seja, do dia 13 de maio. Então, peguem os cadernos e acompanhem a correção. Primeira questão, responda. Como os vírus são formados? Por material genético e cápsula proteica, que é chamada de capsídeo. Letra B. Por que os vírus são considerados parasitas intracelulares obrigatórios? Porque só conseguem se reproduzir dentro das células. 3. Os vírus não... Na verdade, 2. Os vírus não se encaixam em nenhum reino, pois não são formados por célula. Letra B. Terceira, como se chamam as doenças causadas por vírus? Cite 4 doenças causadas por vírus nos seres humanos. Elas são chamadas de virose, e como exemplo a gente tem cachumba, rubéola, tem a raiva, tem o sarampo e agora nós temos o coronavírus, né? A Covid, que é causada pelo coronavírus. Quarta questão. O que são vacinas e como as vacinas funcionam? Elas são meios de prevenção de algumas doenças e as vacinas contêm o vírus morto ou enfraquecido, e quando ao ser aplicada na pessoa, essa vacina faz com que a pessoa produza anticorpos para se defender quando ela de fato entrar em contato com esse vírus. Quinta questão. Como se denomina o tipo de vírus que ataca bactérias? Ele se chama bacteriófago, viu? Vocês deveriam ter marcado letra D, tá certo? Feita a nossa correção, galerinha, nós vamos agora seguir com o conteúdo e aí nós vamos seguir falando de bactérias, né? Isso, nós vamos falar do reino dos moneras. O reino dos moneras é um reino que é conhecido como reino das bactérias. Hoje em dia, esse reino está dividido em 2 grupos, árqueas e bactérias. Árqueas e bactérias é a mesma coisa, só que árqueas são um tipo de bactéria diferente. No reino dos moneras, a gente vai ter seres unicelulares, ou seja, formados por uma única célula, e procarióticos, ou seja, que não tem carioteca, não tem membrana nuclear envolvendo o núcleo, ou seja, não tem núcleo, e nessas células o material genético fica solto no citoplasma, tá certo? Então, como eu disse, atualmente nós temos 2 classificações, árqueas e bactérias. Como eu disse, são a mesma coisa, o que vai diferenciar são algumas características, como por exemplo, as árqueas, elas são encontradas em diversos ambientes, em ambientes de condições extremas de sobrevivência, como por exemplo os pântanos, onde há baixa disponibilidade de gás oxigênio, nas salinas, onde há uma alta concentração de sal, e também nas poças de origem vulcânica, onde a temperatura é muito, muito alta. Então, uma das características das árqueas é isso, é que elas são encontradas em locais de extremas condições de vida. Outra diferença entre as árqueas e as bactérias é a composição genética, tá certo? As bactérias, elas são encontradas em diversos ambientes. Elas podem ser parasitas, ou seja, viver às custas de outro animal, ou podem viver de forma livre, certo? Elas podem ser encontradas na água doce ou salgada, suspensão no ar, né, solta no ar, ou em associação com outros seres vivos. Nos seres humanos, quando a gente fala, ela está presente em diferentes tecidos e órgãos do nosso corpo. Sempre que a gente fala em bactérias, já pensa em doença, já pensa em injeção, em febre, coisa ruim. Mas algumas bactérias, elas vivem no nosso corpo e nos fazem um bem extremo. Como assim, Ana Cláudia? Deixa eu dar um exemplo. As bactérias que vivem no nosso intestino, elas são conhecidas como as bactérias do bem. Elas vivem no nosso intestino e aí elas ajudam a manter a nossa flora intestinal saudável, fazendo com que o nosso intestino trabalhe de forma saudável. Elas também se beneficiam porque elas ingerem o que o corpo secreta, tá certo? Então, nem todas as bactérias são más, mas algumas nos causam doenças muito sérias, tá certo? As bactérias são seres microscópicos, ou seja, só podem ser vistas a olho nu, elas podem viver isoladamente, sozinhas ou em grupos, tá certo? E quando elas estão em grupos, a gente diz que elas formam colônias, tá certo? E aí essas colônias têm diversas formas. As bactérias, elas são classificadas de acordo com o seu formato em cocos, streptococo, espirilo e vibrião. Deem uma olhadinha aqui, no livro de vocês vão ter essa figurazinha aqui, tá certo? A página é 51.
E aqui, pessoal, vocês têm as bactérias em formato de coco, que são formato circular, são bolinhas. Aqui nós vamos ter o streptococo, que são várias bolinhas juntas, fazendo uma linhazinha, certo? Aqui nós vamos ter o espirilo, que é na forma de espiral, tá certo? E aqui nós vamos ter o vibrião, que são bactérias em formato de vírgula, parecendo com uma vírgula, tá certo? As bactérias, elas vão ter 4 partes principais na sua constituição. Elas vão ter a parede bacteriana, a membrana plasmática, o material genético e o citoplasma, tá certo? Olhem aqui essa figura do livro de vocês, tá certo? Então, a gente tem essa externa aqui, é a parede bacteriana, aí a mais fininha é a membrana plasmática, e aqui dentro a gente vai ter o citoplasma, e o material genético, que é esse que fica solto no citoplasma, já que elas não têm núcleo, como eu expliquei, tá certo? Então, no livro de vocês, na página 51, vocês dão uma olhadinha com calma nessa figura, tá certo? Então, as bactérias vão ter essas 4 estruturas: parede bacteriana, membrana plasmática, material genético e citoplasma. Pessoal, por hoje é só. Na próxima aula a gente vai continuar falando sobre bactérias, tá certo? Vou passar uma atividade para vocês bem simples. Vocês já sabem, devem copiar perguntas, respostas e depois enviar foto para mim no meu PV da atividade resolvida. Atividade é sua frequência e também vale ponto para ajudar na nota da avaliação. Por isso, não deixem de fazer. E se surgir alguma dúvida na hora de fazer a atividade, pode me chamar. Eu estou disponível das 7 até as 17 horas, ou seja, até as 5 horas da tarde, para tirar qualquer dúvida de vocês. É só me chamar no meu PV, tá bom? Tchau, um abraço para cada um de vocês.